Serra Delta, São Paulo. Serra Delta, São Paulo. 554. Eu pedi contato com essa aeronave, estava na terra do vento de Guarulhos agora. Vou na Pro 270 aqui, está com observação no solo. Aí se fazer algum sinal de fogo, alguma coisa assim. Que teria que ser uma terceira aeronave aí. Negativo, temos duas aqui. O 854 passou uma fumaça preta agora, bastante quantidade aqui. Isso, passou uma fumaça preta com você? Positivo. No dia 2 de março de 96, o grupo Mamonas Assassinas morre em trágico acidente aéreo após fazer show em Brasília. Um dos integrantes do grupo, o tecladista Júlio, teve premonição que o avião poderia cair. Eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Mas não foi somente ele, não. Outras pessoas também tiveram maus pressentimentos com essa última viagem do grupo. Olha, eu já adianto para você, não foi fatalidade, foi crime. Meu nome é Jorge Lordelli, se prepara, pois a minha especialidade é colocar você na cena do crime. Mamonas Assassinas era uma banda de rock brasileira que explodiu nas paradas de rádio no final da década de 90. Surgiram em Guarulhos, município aqui de São Paulo, e os membros mesclavam rock e pop rock com alguns gêneros da música brasileira. Mas, na verdade, eles se destacavam com apresentações que mexiam muito com performances autênticas e excêntricas. A banda, na verdade, surgiu em 1995 e ficou em atividade por poucos meses até 96, acredite se quiser. Eles gravaram um único álbum em estúdio, cujo nome era o mesmo do grupo. Só para você ter uma noção, eles venderam nessa época 3 milhões de cópias, o qual rendeu a eles um disco de diamante, um verdadeiro sucesso. Dentre as músicas mais famosas, destacavam-se Pelados em Santos e o Vira-Vira. O estilo de rock performado pelos membros do Mamonas Assassinas era conhecida como rock cômico, uma vertente alternativa e antagônica do rock tradicional, a qual misturava o som do rock com piadas e sátiras. Todo mundo gostava, que era muito divertido. Os integrantes da banda eram o Dinho, que era o vocalista, tinha também o Bento Inotto, que tocava o violão, Júlio Rezec, tecladista, Samuel Reoli, baixista, e Sérgio Reoli, o baterista. No avião também estavam Isaac Souto, 28 anos de idade. Ele era secretário e assistente da banda e também era primo do vocalista Dinho. Sérgio Saturnino Porto, 29 anos de idade, apelidado de Reco, era o segurança do Mamonas e estava também no avião. Após uma apresentação em Brasília, os 5 integrantes alugaram um jatinho particular para voltar para Guarulhos. No mesmo dia do acidente, antes da decolagem do voo, presta atenção, um dos integrantes da banda, o tecladista Júlio Rezec, teve uma premonição por intermédio de um sonho, tendo comentado com o seu cabeleireiro horas antes de embarcar no avião. Júlio contou que tinha tido um sonho estranho. Essa revelação foi gravada por uma câmera de vídeo do próprio cabeleireiro, que costumava registrar as visitas realizadas por Júlio em seu estabelecimento comercial. Falou, Júlio, boa viagem. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Vou rezar por vocês. O empresário da banda disse na época que Júlio estava estranho. Mas o Júlio estava muito estranho. E eu virei e falei, pô, o que você tem? A garganta? Ele falou, a garganta não é só isso, não tô legal. O fato é que descobrimos que dias antes do acidente, várias pessoas ligadas ao grupo dizem ter sentido algo estranho com componentes dos Mamonas Assassinas. Valéria, a namorada do vocalista Dinho, acordou assustada no meio da noite de sexta-feira para sábado e teve um mau pressentimento. Antes dele viajar, a gente estava dormindo, eu acordei no meio da madrugada, assim, meio choramingando, falei que estava triste porque ele ia viajar, daí ele falou, você pega o avião e vai me encontrar lá e depois você volta comigo no avião. Eu falei, não, um dia eu vou ficar para arrumar mala. Já a viúva do piloto Jorge Germano conta outra história impressionante. Veja agora o relato
da Cristiane Martins. É questão de uma semana atrás, a minha sogra esteve aqui e ela falou: vovó, tá vendo esse avião? Esse avião é do meu papai. Ele vai cair e meu papai vai morrer. A mãe do vocalista Dinho conta que o próprio filho estava com receio, estava com medo de andar tanto de avião. Ele gostava de andar de avião, mas ultimamente ele estava com medo. Disse isso para a senhora? Ele disse que estava meio medo porque os aviões não eram muito seguros. Uma das últimas brincadeiras do vocalista Dinho foi brincar com a própria morte. Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia para você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você ganhou o dinheiro dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Um amigo do grupo, chamado Nelson de Lima, também falou sobre os maus pressentimentos do grupo em relação a avião. Ele me disse uma vez que ele ia viajar para Marília, que ele estava com muito medo de viajar e que para mim rezar. O grupo Mamonas Assassinas estava viajando muito pelo Brasil, pois o sucesso era estrondoso. Naquela oportunidade, o jatinho fretado pelo grupo já tinha viajado por diversas cidades, passando por diversas regiões do país. Bom, vamos lá. Os passageiros e a tripulação se mantiveram os mesmos desde o primeiro voo daquele dia, que decolou em 1 de março de 1996, guarde bem essa data. O acidente ocorreu no dia seguinte, 2 de março de 96. Durante esse período de 24 horas, haviam realizados 3 viagens sem parar. O piloto da aeronave era Jorge Luiz Germano Martins, 30 anos de idade. Ele possuía 2.500 horas de voo, sendo 220 horas em aeronaves Learjet. O copiloto era Alberto Yoshimi Takeda, ele tinha 24 anos de idade, possuía 330 horas de voo e era certificado para pilotar nesse tipo de aeronave, porém, sem muita experiência. O jatinho alugado era um Learjet 25D, prefixo PT-LSD, que partiu do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, localizado em Brasília, Distrito Federal. O voo tinha como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo, que é localizado em Guarulhos, cidade onde o grupo Mamonas Assassinas morava. A aeronave envolvida no acidente era de propriedade da empresa Madrid Táxi Aéreo, um serviço de táxi aéreo sediado no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Tudo bem. Essa aeronave estava, sim, em conformidade com todas as inspeções e documentações obrigatórias, possuindo, assim, a autorização necessária para realizar os seus serviços de acordo com a sua finalidade. A maior parte do trajeto transcorreu de forma tranquila, com condições meteorológicas razoavelmente favoráveis, até a aproximação com Guarulhos. Olha, mas foi aí que os problemas começaram a surgir, presta atenção. Nesse momento da viagem, o teto de voo estava estabelecido em 1.800 pés, cerca de 584 metros, com uma visibilidade de 10 quilômetros, o que complicou a aproximação da aeronave do Mamonas com a pista. A região da Serra da Cantareira apresenta baixa densidade demográfica, com poucas residências e, consequentemente, pouca iluminação, dificultando ainda mais uma aproximação noturna. Olha, com a aproximação complexa em Guarulhos, o voo passou a ser completamente orientado pela equipe de solo da Torre de Comando do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Vamos lá. Nesse contexto, vai prestando atenção. Foi determinado o procedimento conhecido como Charlie 2, que consiste no pouso da aeronave por instrumentos, quando a aproximação visual é considerada insegura. Mas em determinado momento da operação, o piloto Jorge Luiz solicitou autorização ao operador da torre para manter a velocidade durante o procedimento, pedido que foi concedido pelo controle de torre. Essa solicitação incomum do piloto sugere a possibilidade de pressa para concluir o pouso, indicando uma possível fadiga.
Contudo, a manutenção de uma alta velocidade da aeronave resultou em uma desestabilização durante o momento do pouso. Percebendo a dificuldade do pouso e a alta aceleração da aeronave, o piloto Jorge Luiz optou por realizar uma manobra de arremetida. As manobras de arremetida são práticas convencionais na aviação, sendo que, em muitos aeroportos, eles são executados para o lado esquerdo da pista, a fim de evitar colisões com outras aeronaves. No entanto, em Guarulhos, a carta de aproximação determinava que, em caso de arremetida, o piloto deveria direcionar a aeronave para o lado direito da pista, em direção a Bom Sucesso, evitando assim retornar à região montanhosa. O problema é que isso não foi observado pelo piloto, que seguiu o procedimento padrão, virando para a esquerda. Durante a arremetida para a esquerda, ocorreu um desentendimento entre as informações transmitidas pelo piloto e as informações compreendidas pela torre de comando de Guarulhos. Olha a confusão. O piloto solicitou autorização para curvar à esquerda, o que a torre acabou autorizando, acreditando que a aeronave faria uma curva de 270 graus à esquerda para prosseguir ao setor sul, no lado direito da pista. Na realidade, a aeronave prosseguia pelo setor norte do lado esquerdo da pista. Devido à alta velocidade, seu raio de curva foi maior do que o esperado, resultando na aeronave se aproximando novamente da Serra da Cantareira. Dessa forma, o controle de voo regional, o que aconteceu? Percebeu, por meio do seu radar, que a aeronave não havia conseguido realizar o pouso em Guarulhos. Olha a confusão. Preocupados com a possibilidade de um possível impacto com outros 2 aviões comerciais que estavam se aproximando para aterrissar em Guarulhos, solicitaram a transferência do controle de voo local de Guarulhos para o controle de voo regional em Congonhas. Essa solicitação foi prontamente atendida. Graças a um erro de aproximação, a primeira tentativa de pouso na pista do aeroporto foi um total fracasso, obrigando o mesmo a retornar o voo a realizar um contorno. Nesse ponto, o controlador do aeroporto de Congonhas solicitou informações sobre as condições do voo, ao que o piloto Jorge Luiz respondeu afirmando que estava apto para realizar uma reaproximação visual da pista. Preparando-se para retornar ao aeroporto, o piloto Jorge recebeu a instrução do controlador de Congonhas para continuar em frente e aguardar um pouco mais. Sabe por quê? Porque outras aeronaves estavam se aproximando para aterrissar em Guarulhos. Devido à sua altitude significativamente baixa e mantendo a sua trajetória em direção à Serra da Cantareira, a aeronave dos Mamonas Assassinas colidiu com um dos morros às 23h16, atingindo uma altitude de 3.300 pés, cerca de 1.006 metros. Pouco depois do desaparecimento das informações do Learjet do radar, o controlador de Congonhas solicitou atualizações sobre o status da aeronave, mas não obteve resposta do Learjet que estava os Mamonas Assassinas, que acabaram, na verdade, de se chocar contra a Serra da Cantareira. Imediatamente após o controlador de Congonhas perceber que algo não estava correto, solicitou a aeronave Varig 854, que tentava estabelecer contato com o Learjet do Mamonas Assassinas. E essa tentativa foi na esperança de que o erro na comunicação tivesse ocorrido entre Congonhas e a aeronave dos Mamonas Assassinas. Mas o piloto do Varig 854 também comunicou ao operador que durante a sua aproximação em Guarulhos ele conseguiu observar uma nuvem densa e escura de fumaça
na região da Serra da Cantareira, intensificando a preocupação do controlador. O erro resultou em uma virada direcionada à Serra da Cantareira em alta velocidade e com a visão totalmente prejudicada, levando o avião a colidir em alta velocidade com a montanha, resultando em uma grande e enorme fumaça identificada pelo avião da Varig, que informou Cumbica sobre o sumiço no radar. Algumas horas após a colisão, vai prestando atenção, as equipes de resgate dos bombeiros conseguiram alcançar o local do acidente, que se encontrava em um ponto muito difícil de acesso lá da Serra da Cantareira. Lamentavelmente, todos os ocupantes da aeronave foram encontrados sem vida. O delegado Olim estava de serviço quando o avião bateu. Cheguei junto com os bombeiros, eu estava numa ocorrência na zona norte de rebelião de presos. Quando os bombeiros estavam lá apagando o fogo da cadeia que estava incendiada, falou que o caminhão tinha que ir embora porque acabara de cair um avião na Serra da Cantareira. Como lá já estava mais ou menos em ordem, ali não fazia mais, eu não teria mais que estar por ali, eu acompanhei o caminhão de bombeiros até a serra. Chegando lá, nós vimos vários caminhões, mas eles tinham caído atrás da serra. O acesso era difícil, tinha que subir o morro, eu tinha acabado de operar meu joelho, mas eu fiquei por lá e aguardei até chegar um helicóptero da Polícia Civil de manhã e sobrevoei o local. Uma tragédia, depois eu fui liberando os corpos foram chegando, foram colocados ali no topo da serra e levados nos carros do IML para a sede da Polícia Técnico-Científica ali em Pinheiros, onde fica o IML Central. O que eu vi assim era uma cena muito forte, uma cena de pessoas chegando, pessoas que gostavam dos Mamonas. Eu fiquei impressionado com a fama deles. Até então, sabia que elas eram conhecidas, mas não tanto. Aí começou a lotar de gente, tivemos que isolar a área, os corpos começaram a chegar. Os corpos eu nem vou comentar, mas era muito feia a situação, porque acidente de trem, acidente de avião, é uma coisa horrorosa para você ver. E os corpos foram sendo colocados e se saiu ali com 4, 5 carros do ML. Mortos na madrugada do dia 2 de março de 2006. Era um domingo. O acidente teve repercussão nacional e comoveu por dias os cidadãos brasileiros. O enterro dos falecidos mobilizou centenas e milhares de fãs para a cerimônia fúnebre, que prestaram os seus sentimentos aos artistas e produziram uma série de homenagens. Depois disso, já 3 horas da tarde, para fazer o cortejo. O cortejo até o local de Pinheiros, perto da Teodoro Sampaio, onde é o IML Central. Todas as pontes, todas a estrada que ali nós pegamos a Fernão Dias, pegamos a Marginal, pegamos a Dutra, pegamos quase tudo para chegar na área de Pinheiros. O cortejo lotado de pessoas em volta, pessoas nas pontes, pessoas nas passarelas. A chegada muito forte. Quando chegamos lá, não dava nem para passar os carros, tivemos que ligar a sirene, pedir para as pessoas saírem para poder os carros entrarem no ML. Um cortejo triste, mas eles eram muito queridos. Muitos ainda se dirigiram para o local do acidente, que continha inúmeras peças da aeronave, em busca de encontrar algum objeto que pertencente aos integrantes do Mamonas Assassinas. Em sinal de luto, algumas escolas em Guarulhos e região optaram por suspender as aulas devido à intensa comoção popular em torno do caso e a ausência de alunos que optaram por não comparecer às aulas para prestarem homenagens ao grupo. O velório dos membros da banda ocorreu em 4 de março de 96 no Ginásio Municipal Pascoal Tomeu, localizado na cidade de Guarulhos. Mesmo antes da chegada dos corpos ao ginásio, aproximadamente 30 mil pessoas já aguardavam no local. Ao todo, cerca de 65 mil pessoas participaram do velório, evidenciando a magnitude da comoção. O cortejo fúnebre foi acompanhado presencialmente por mais de 100 mil pessoas. Na chegada ao cemitério Parque das Primaveras, aproximadamente 500 pessoas, entre amigos e familiares, participaram do sepultamento dos membros da banda. Com a solicitação da família para manter a cerimônia de enterro restrita, a Polícia Militar evitou a invasão de fãs ao cemitério, resultando em um breve tumulto entre a multidão que tentava acompanhar a cerimônia de perto. No local,
cerca de 31 pessoas desmaiaram devido à situação tumultuada. Tivemos acesso ao relatório oficial feito pelo CENIPA no dia 28 de maio de 96. Em um primeiro momento foi levantado o passado dos pilotos da aviação. Nessa pesquisa foi revelada que o piloto, mesmo experiente, já sofreram um acidente anteriormente em reflexo de sua desatenção. Isso aconteceu em 1991. Durante um voo com destino a Rondonópolis, a bordo de um King Air, ele esqueceu de abrir o trem de pouso e acabou colidindo com o solo. No acidente em questão, não houve vítimas, porém a aeronave ficou toda danificada. Bom, agora eu quero falar do copiloto. O copiloto, ele tinha pouca experiência, mantendo assim um comportamento mais retraído e com pouco auxílio ao piloto. A viúva do piloto saiu em defesa do mesmo, afirmando que a causa principal do acidente foi a prioridade indevida dada aos Boeings e que o seu ex-marido era uma pessoa de muito bom senso e criteriosa na aviação. A empresa Madrid Táxi Aéreo também foi investigada. A aeronave em questão estava em dia com as suas documentações e os pilotos eram habilitados para a realização do voo, mesmo não experientes. O seguro da aeronave estava vencido há 8 meses por inadimplência, evidenciando assim um possível problema financeiro envolvendo a empresa. A inspeção da aeronave estava em dia, mesmo sendo considerada pela mídia da época como um volume pouco corriqueiro, uma inspeção por ano apenas. Também foi levantado que a empresa não possuía uma equipe específica para lidar com a segurança do voo, bem como não participava de órgãos e sindicatos relacionados à categoria, o que na época era recomendado, mas não era obrigatório. Diversos aspectos foram levantados pelo CENIPA após a avaliação minuciosa dos fatos. Os aspectos foram divididos em 4 categorias: aspectos fisiológicos, aspectos psicológicos, aspectos operacionais e aspectos externos. Eu quero te contar tudo isso. Entre os aspectos fisiológicos apresentados pela investigação, destacam-se o seguinte: os indícios de exaustão da tripulação relacionada à alta carga horária de 36 horas sem descanso adequado praticamente. E essa exaustão pode ter acarretado em uma pressa para realizar o pouso e, consequentemente, a falta de atenção e erros primordiais. Bom, já entre os aspectos psicológicos apresentados pela investigação, relatou-se o temperamento persistente do comandante em busca da preservação da sua autoimagem, o que gerou um excesso de confiança e, em conjunto com o cansaço, acabou por auxiliar em falhas. Outro aspecto foi a falta de auxílio prestada pelo copiloto ao comandante, o que evidencia um comportamento retraído, provavelmente agravado pelo temperamento do piloto. Aspectos esses agravados pela fadiga física e também estresse situacional. Já entre os aspectos operacionais apresentados pela investigação, foram catalisadores do incidente 5 principais motivos. Eu vou te contar os 5 motivos. Primeiro deles, as deficiências na aplicação do treinamento dos tripulantes acabaram por gerar uma imperícia, principalmente em relação a momentos que necessitavam de pronta resposta. Item número 2, a pouca experiência de voo do copiloto contribuiu por meio de um deficiente assessoramento e de sua inadequada fraseologia. Item número 3, a inexistência de uma equipe especializada na segurança do voo prejudicou o assessoramento dos tripulantes antes e durante o voo. Número 4, a não configuração da aeronave para as fases de aproximação e de pouso, assim tratando como secundária algumas ações essenciais, denotam que a coordenação de cabine não estavam à altura das exigências de desempenho daquele voo. E o quinto e último motivo foram falhas de planejamento, primeiro na descida, indicada pela aproximação perdida, e depois para a fase em voo visual, indicada pelas falhas após a arremetida.
Entre os aspectos de meio ambiente, ficou evidenciado um fator de meio ambiente. Deixa eu te explicar direitinho. A região de serra sobrevoada pela aeronave apresentava circunstâncias geográficas e ambientais limitadoras de visibilidade, quase sem iluminação, em uma noite escura e com cobertura de muitas nuvens. O fator externo encontrado foi a probabilidade da presença de um dos passageiros entre os pilotos na cabine. Isto pode ter provocado o crescente número de falhas e discrepâncias observadas ao desviar a atenção dos tripulantes em momentos essenciais do voo. Ou seja, uma pessoa que estava viajando estava na cabine e o CENIPA acredita que isso pode ter desviado a atenção do piloto e do copiloto. Quanto ao acidente de avião, eu não posso te afirmar nada que na época o porquê caiu, o porquê bateu, era um jatinho e se espedaçou inteiro. Não sei se a culpa foi do piloto, de quem que foi. Com certeza podia ser um mau tempo, que ele bateu no morro, ele foi fazer a volta para retornar, para descer no aeroporto de Cumbica e ele acabou se chocando. Mas por que será que o Brasil é o terceiro país do mundo com mais acidentes aéreos? Não sei te dizer, porque é um estudo que eu não tenho, eu não faço. Participei de várias ocorrências de aviões, participei daquela também de Jabaquara, que o avião caiu em Jabaquara, fui um dos primeiros a chegar. E o avião da TAM que bateu em Congonhas também, eu estava lá, eu era o delegado titular, também fui um dos primeiros a chegar. É muito triste, é muito forte, um acidente aéreo, e os Mamonas me marcou muito pela popularidade deles. Tenho absoluta certeza que agora você sabe tudo sobre o acidente aéreo que vitimou todos os integrantes do grupo Mamonas Assassinas. Eu já publiquei vídeo aqui no canal sobre o acidente aéreo com Marília Mendonça e eu estou colocando aqui um card aqui em cima para você assistir, vale a pena. Mas aí eu queria saber a sua opinião nos comentários. Por quê, hein, pessoal? Porque o Brasil é recordista em acidentes com mortes? Por que nós não aprendemos com erros para evitar novas mortes? Por que as leis não são endurecidas? Olha, eu estou aguardando a sua opinião, que é importante para a gente. Olha, e tem uma coisa interessante, hein? Eu estou interagindo com todo mundo que faz comentário, vale a pena para a gente ter esse bate-papo. Bom, mas agora chegou a hora. Dá uma força para a gente e se inscreva, aproveita e dá um like também, ativa o sininho de notificação e compartilha as nossas histórias criminais com as pessoas que você conhece e gostam de consumir True Crimes. Até o próximo vídeo.